Lar Adventista, capítulo 5. Poderoso testemunho cristão. Os melhores missionários provêm de lares cristãos. Os missionários do Mestre preparam-se melhor para a obra lá fora em lares cristãos, onde Deus é temido, onde Deus é amado, onde Deus é adorado, onde a fidelidade se tornou segunda natureza, onde não se permite dar aos deveres domésticos descuidosa e casual atenção, onde a tranquila comunhão com Deus é considerada essencial ao fiel cumprimento dos deveres diários. Os deveres domésticos devem ser cumpridos na consciência de que, se eles forem desempenhados no devido espírito, comunicarão uma experiência que nos habilitará a trabalhar para Cristo de maneira mais permanente e cabal. Oh, que não poderia fazer um vivo cristão no terreno missionário, cumprindo os deveres diários fielmente, levantando alegremente a cruz, não negligenciando nenhum trabalho, embora desagradável às inclinações naturais. Nossa obra para Cristo deve começar com a família, no lar. Não existe campo missionário mais importante do que esse. Muitos descuidaram vergonhosamente esse campo do lar, e é tempo de que sejam apresentados recursos e remédios divinos para corrigir esse mal. O mais alto dever que pesa sobre a juventude é o que lhe fica no próprio lar, sendo uma bênção ao pai e à mãe, aos irmãos e irmãs, mediante afeição e verdadeiro interesse. Aí podem eles manifestar abnegação e esquecimento de si mesmos no cuidado e serviço por outros. Que influência pode uma irmã exercer sobre os irmãos? Se ela for reta, poderá determinar o caráter deles. Suas orações, sua gentileza e afeição muito podem efetuar no ambiente da família. Aqueles que receberam a Cristo devem mostrar na família o que a graça fez por eles. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Consciente autoridade possui o verdadeiro crente em Cristo, o qual faz sua influência sensível em toda a família. Isto é favorável para o aperfeiçoamento do caráter de todos no lar. Um argumento que o descrente não pode contradizer. Um lar cristão bem ordenado é poderoso argumento em favor da realidade da religião cristã, argumento que o incrédulo não pode contradizer. Todos podem ver que há na família uma influência em atividade, a qual afeta os filhos, e que o Deus de Abraão está com eles. Se os lares dos professos cristãos tivessem um molde religioso correto, exerceriam uma poderosa influência para o bem, seriam, na verdade, a luz do mundo. Os filhos estendem o conhecimento dos princípios bíblicos. Os filhos que foram devidamente educados, que gostam de ser úteis, de ajudar o pai e a mãe, estenderão o correto conhecimento das ideias corretas e dos princípios bíblicos a todos com quem entrarem em contato. Quando nossa própria casa for o que deve ser, não deixaremos que nossos filhos cresçam na ociosidade e indiferença para com os reclamos de Deus em favor dos necessitados que os rodeiam. Como herança do Senhor, estarão habilitados para empreender a obra onde estão. De lares tais resplandecerá uma luz que se revelará em favor dos ignorantes, levando-os à fonte de todo o conhecimento. Exercerão influência poderosa em prol de Deus e de sua verdade. Pais que de outro modo não seriam alcançados, são-no com frequência por meio de seus filhos. Os lares alegres serão uma luz para os vizinhos. Precisamos de mais pais radiantes e radiantes cristãos. Achamo-nos demasiado fechados em nós mesmos. Demasiadas vezes as palavras bondosas e animadoras, o sorriso alegre, são retidos de nossos filhos e dos opressos e desanimados. Pais, repousa sobre vós a responsabilidade de ser portadores de luz e dispenseiros de luz. Brilhai no lar como luzes, iluminando o trilho que vossos filhos têm de palmilhar. Assim fazendo, vossa luz irradiará para os que estão lá fora. De todo lar cristão deveria resplandecer uma santa luz. O amor deveria revelar-se nas ações, deve promanar de toda a relação doméstica, mostrando-se em uma bondade meditada, em uma cortesia gentil, abnegada. Há lares em que esse princípio é praticado, lares em que Deus é adorado e em que reina o mais verdadeiro amor.
Destes lares, as orações matutinas e vespertinas sobem a Deus como um incenso suave, e suas misericórdias e bênçãos descem sobre os suplicantes como o orvalho da manhã. Os resultados da unidade de família. A primeira obra dos cristãos é serem unidos na família. Então, a obra se deve estender a seus vizinhos de perto e de longe. Os que receberam luz precisam deixá-la irradiar em límpidos raios. Suas palavras, que demonstram o amor de Cristo, precisam ser um cheiro de vida para a vida. Quanto mais intimamente são unidos os membros da família em sua obra no lar, tanto mais de molde a elevar e auxiliar será a influência que pais, mães, filhos e filhas exercerão fora dele. São mais necessários homens bons que grandes mentalidades. A felicidade de famílias e igrejas depende das influências domésticas. Os interesses eternos dependem do devido desempenho dos deveres desta vida. O mundo não necessita tanto de grandes mentalidades como de homens bons, que serão uma bênção em seu lar. Evitar os erros que possam cerrar portas. Quando a religião se manifesta no lar, sua influência será sentida na igreja e na vizinhança. Mas alguns que professam ser cristãos conversam com os vizinhos acerca de suas dificuldades domésticas, contam suas penas, de modo a atraírem a si a simpatia. É, porém, grande erro derramar nossas aflições nos ouvidos de outros, especialmente quando muitos de nossos desgostos são fabricados e existem devido à nossa vida irreligiosa e nosso caráter defeituoso. Os que saem para contar suas mágoas particulares a outros fariam melhor em ficar em casa para orar, entregar sua vontade perversa a Deus, caírem sobre a rocha e se despedaçarem, morrerem para o próprio eu, para que Jesus os faça vasos de honra. Uma falta de cortesia, um momento de petulância, uma única palavra áspera e refletida, manchar-vos-á a reputação e poderá cerrar de tal modo a porta de corações que nunca mais os alcanceis. O cristianismo no lar irradia até longe. O esforço de fazer do lar o que ele deve ser, um símbolo do lar celeste, prepara-nos para trabalhar em uma esfera mais ampla. A educação recebida mediante o mostrar terna consideração uns pelos outros habilita-nos a saber atingir os corações que precisam aprender os princípios da verdadeira religião. A igreja necessita todas as cultivadas energias espirituais que se possam obter, para que todos, e em especial os membros mais novos da família do Senhor, sejam cuidadosamente guardados. A verdade vivida em casa se faz sentir em desinteressado serviço lá fora. Aquele que vive o cristianismo no lar será em toda parte uma brilhante luz.